Tem um caso de uma senhora também. Né? A história dela, quando ela é encarnada, ela era muito, assim, aquela que chama mandona, sabe? Matrona em casa. Não era dona de casa. Então ela tinha uma coisa, Natal, na família dos filhos dela, só podia ser na casa dela, entendeu? E ela tinha 2 filhos e uma filha. E eles queriam passar Natal com a mãe deles também. A filha dela queria fazer o Natal na própria casa. E era sempre confusão, ela fazia todo tipo de chantagem, não é? Que era tradição fazer o Natal e as pessoas irem para a casa dela. E ela não respeitava as filhas a namorada, as esposas dos filhos, que as famílias também tinham tradição, não tinha combinação. Ela dizia, olha, eu não gosto de Réveillon, então vocês podem passar Réveillon com quem vocês quiserem. Então combine com a família das suas esposas e do seu marido de fazer Réveillon, porque como eu não gosto de Réveillon, vocês podem fazer isso. Agora Natal eu gosto. Então, como eu gosto de Natal, faz Natal na minha casa e Réveillon vocês fazem onde vocês quiserem. Ele me deu isso como exemplo, né, do como que ela determinava a vida das pessoas. Entendeu? Então, se ela não gostava de Réveillon, então ela liberava as pessoas. Mas não é porque ela liberava, porque ela não gostava da festa de Réveillon. Se ela gostasse, é óbvio que ela também amarraria as pessoas a ela ali. Então, era uma pessoa muito assim, muito... obsessiva, não é? A ponto do esposo saiu para comprar cigarro depois que os filhos já estavam grandes e não voltou. Só um filho, depois que ela desencarnou, que conseguiu localizar ele. E ele disse ao filho, eu fui porque eu não aguentava a opressão de não poder respirar. Ela não me deixava respirar. Então chegou um momento, isso aí é uma tendência clara também, a uma pessoa que tem tendências a ser obsediada. Às vezes a pessoa pode passar a vida toda sem atrair um obsessor, mas não foi o caso dessa senhora. Não é? Então ela, em planeta Terra, tinha essa tendência de ser uma pessoa obsediada, muito controladora da vida dos outros, e esse comportamento dela, que é um comportamento, como eu já disse, né, de pessoas que têm tendência a serem obsessivas, atraiu um obsessor. E esse obsessor foi piorando cada vez nela a personalidade obsessiva. E ela era uma chantagista emocional, assim, imensa, fazia uma série de chantagem, ligava para os filhos dizendo que estava doente, não é? Tirava a pressão, dizia aos filhos que a pressão estava em 25, e os filhos acreditavam, embora ela com aquela pressão alta andasse. Se uma pessoa com pressão em 25 consegue andar? Na hora que o obsessor me contou isso, eu disse, mas os filhos não desconfiaram, não? Porque uma pessoa que está com a pressão a 16, 17, 18, já não aguenta nem andar. Imagine fazer outras coisas, né? Mas, enfim, né? Quando a pessoa é obsediada e ela está acompanhada também com o obsessor, é como se eles tivessem assim, um encantamento. As pessoas que se envolvem na roda demora de ver, quem está envolvido com elas demora de ver a chantagem emocional, demora de enxergar a manipulação, não é? Demora. E uma nora percebeu, porque foi tão forte a relação que ela acabou desenvolvendo com esse obsessor, que ela começou a deteriorar os dentes muito rápido. Outro sintoma clássico, não é? Pessoa que ela começa a entrar num processo de obsessão. É assim, 2 anos pode estar com a boca cheia de cárie, às vezes até menos. Eu tratei um caso de um rapaz de 1 ano, em 1 ano ele perdeu 6 dentes. Foi dando cárie, foi dando canal, depois deu... Ele falava, a Lu, o dentista não entende o que está acontecendo comigo. E o dente infecciona e não sei o que, naquela época arrancava mesmo. Hoje ainda se faz algumas coisas, mas enfim. E o mentor me contando, quando ela desencarnou, o obsessor não bateu boca com o mentor, porque o mentor não discute. Mas o mentor ficou ao lado dela,
né? E disse, dona fulana, eu estou aqui para lhe acompanhar para o seu próximo passo. Ela dizia, que passo? Eu não lhe conheço. Aí o obsessor encostou, olha que coisa. Ela virou para ele e disse, você eu conheço de algum lugar. Ó, ela não era médium, eu perguntei, não era. Ela não era vidente, mas ela reconheceu que conhecia aquele rapaz que estava ali com ela de algum lugar. Então, quando uma pessoa é muito obsediada e que ela recebe influência de um obsessor, chega a esse ponto de comunicação no inconsciente, que ela, quando olha para ele pela primeira vez, já desencarnada, ela sabe que conhece ele de algum lugar. Olha que coisa, né? E o outro chamou ela para ir para um lugar e ela tinha medo. O mentor falou assim, ela olhava para mim, Lu, e tinha medo de mim e não tinha medo do outro. Eu não sei se para vocês essa informação é forte, mas para mim é muito, porque a frequência da energia de um obsessor, você olha, normalmente eles têm um perispírito muito deteriorado, né? E o mentor não, ele tem ali a luz em volta dele, ele tem uma energia que é muito mais fácil a gente ter empatia com ele do que ter empatia com o obsessor. E ela teve empatia com esse obsessor. E o mentor foi conversando comigo. É exatamente isso, as pessoas elas precisam ter uma estruturação de ego, elas precisam ter uma saúde mental, uma saúde emocional, porque todo o processo de obsessão, tem pessoas que não são obsediadas, tem acompanhamento de um obsessor, esse obsessor pode até atrapalhar em algumas coisas, mas eles não conseguem interagir com o campo, né? Então, se um obsessor está interagindo com o campo, botando uma pessoa para beber a mais, para usar droga demais, se tem um obsessor interagindo ali, é porque essa pessoa tem tendência a ser obsediada. E se a gente tem alguma tendência, o que é a tendência a ser obsediada? Pessoas que têm compulsões, entendeu? Precisa estar atento, não é? Precisa buscar ajuda. Gente, nós estamos num período apocalíptico. Então, o nível de obsessores que estão acessando o planeta Terra são terríveis.